Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num enigma fascinante, o da erva cidreira. Sabe aquela folhinha com cheiro de limão que acalma? Pois é, nossa história começa no jardim de terreiro, mas ela vai muito além, misturando botânica, química e a espiritualidade profunda do candomblé. Vamos nessa que a jornada é incrível. Então, para começar, a gente precisa ter uma coisa bem clara, um pilar do candomblé. Koze Ewe, Koze Orixá. Isso não é só um ditado, sabe? É a base de tudo. Quer dizer que, sem folha, não tem orixá. A energia sagrada, o axé, está totalmente ligada ao mundo das plantas. As folhas não são só um ingrediente, elas são o sagrado se manifestando. E é aqui que a nossa história começa a ficar ainda mais profunda. Uma das funções mais importantes das folhas é cuidar do ori. O ori é como se fosse a nossa divindade pessoal, sabe? Fica na nossa cabeça. E quando a gente tá sob estresse, com a cabeça a mil, dizem que o ori tá quente. Aí o ritual busca justamente esfriar a cabeça. Mas o que isso significa de verdade? A resposta para acalmar esse ori agitado, muitas vezes ela vem na forma de um banho sagrado, o amacir. E a grande estrela desse ritual é justamente ela, a erva cidreira, famosa por trazer aquela calma. Só que tem um pequeno problema. E é aqui que o nosso enigma começa para valer. O grande lance é que erva cidreira não é o nome de uma planta. É um nome popular que a gente usa para, no mínimo, 3 plantas completamente diferentes, tipo, de famílias botânicas que não têm nada a ver uma com a outra. E, claro, saber qual é a certa para o ritual, isso é fundamental. E olha só que loucura! Vamos dar uma olhada nas nossas 3 suspeitas. Primeiro, a Melissa officinalis, que é a cidreira original, lá da Europa. Depois, a Lípia alba, que é brasileira, nativa daqui. E por último, o Cymbopogon citratus, que nem é um arbusto, é um capim. Pensa bem, 3 continentes, 3 famílias de plantas que não se parecem e um nome só. Que confusão, né? Aqui no Brasil, a campeã nos jardins dos terreiros é a Lípia alba. E faz todo sentido, né? Por ser nativa, ela é super rústica, aguenta o tranco do nosso clima e ela tem uma coisa muito legal. Os galhos dela, quando encostam no chão, criam novas raízes. Ela vai se espalhando, sabe? Quase como se estivesse criando um manto de proteção. Ok, mas aí vem a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Como é que pode 3 plantas tão diferentes, uma folhinha delicada, um arbusto, um capim, terem exatamente o mesmo cheirinho de limão e o mesmo nome? A resposta para esse mistério não está na botânica, está na química. Chegou a hora de resolver o enigma. A gente vai entrar agora no nível molecular, no laboratório da natureza mesmo, para entender qual é a química que conecta essas 3 plantas e que dá a elas esse poder todo de acalmar. E o grande culpado, ou melhor, o responsável por essa mágica toda, é esse composto aqui, o citral. Essa molécula que dá aquele cheiro forte, fresco, inconfundível de limão. E é por causa dela que todas elas são chamadas de cidreira, que vem lá do latim citreum, de limão. Olha que curioso, a química acabou batizando a planta muito antes da botânica. Mas não é só o citral, tá? Ele é o astro, mas ele faz parte de um verdadeiro coquetel químico. Tem também linalol, geraniol, nerol, e a combinação de tudo isso é que dá as propriedades que a ciência já comprovou. Elas são ansiolíticas, ou seja, diminuem a ansiedade, são sedativas, acalmam mesmo. É exatamente o efeito que se busca para esfriar a cabeça. Beleza, já entendemos a química por trás do cheiro e do efeito calmante. Mas como é que essa química é liberada no ritual? Porque no candomblé não adianta só ter a folha. É preciso despertar o axé dela, a sua força. E isso é feito com uma técnica super antiga que, olha só, também é um jeito muito eficiente de extrair esses compostos. Esse processo se chama quinagem. É assim, as folhas frescas são maceradas, amassadas com as mãos em água fria. Do ponto de vista da química, o que está acontecendo? As células da planta se rompem e liberam os óleos essenciais na água. Mas, espiritualmente, esse mesmo ato, junto com os cânticos sagrados, os ofós, está acordando o espírito da planta, liberando o axé. É a ciência e a fé trabalhando juntas, no mesmo gesto. E essa diferença entre o banho e um chá é fundamental para entender a lógica do ritual. Para fazer um chá, a gente ferve a água, certo? Mas para o banho de amaci, nunca. A água é sempre fria. Por quê? Porque o calor é visto como uma energia agitada, quente. Se o objetivo é esfriar um ori quente, se usa uma energia fria. A finalidade do ritual define completamente o método. No final das contas, o objetivo desse banho é totalmente terapêutico.
Esfriar o ori é, na prática, uma tecnologia ancestral para o nosso bem-estar mental e espiritual. É uma forma de diminuir o estresse da vida moderna, de limpar a mente daqueles pensamentos que ficam girando sem parar e de simplesmente restaurar a serenidade. E aí a gente percebe que essa prática é muito mais do que um simples remédio caseiro, né? Todo esse conhecimento sobre as folhas no candomblé é, na verdade, um sistema de saúde super sofisticado. E mais do que isso, é uma ferramenta poderosa de resistência cultural que vem sendo mantida viva há séculos. E a importância da cidreira, ou melhor, de uma delas nesse sistema, é comprovada por dados. Dá uma olhada. Em uma pesquisa com líderes de candomblé, o capim-cidreira, uma das nossas 3 suspeitas, foi mencionado por quase 1/3 deles como uma das plantas mais importantes, e não só para acalmar, mas para tratar de dor de cabeça a problemas de estômago. E o capim-cidreira é só a ponta do iceberg. Nesse mesmo estudo, foram citadas 29 plantas medicinais diferentes. 29! Isso mostra a profundidade do conhecimento botânico que existe nessas comunidades. É um verdadeiro sistema de saúde completo, que trata o corpo e o espírito como uma coisa só. Então, usar a erva cidreira ou qualquer uma das outras plantas é ao mesmo tempo um ato de cuidado com a comunidade e um jeito de manter vivo uma tradição de milhares de anos. É um conhecimento que passa de geração em geração, se adaptando, resistindo e, acima de tudo, cuidando da saúde e da identidade de um povo. E assim, a gente volta para o começo de tudo. A folha. O que parecia ser só uma planta para fazer um chazinho calmante se revelou algo muito, mas muito maior. Ela mostrou para a gente que o conhecimento tradicional e a ciência às vezes estão falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. E fica a reflexão final, né? Uma única folha pode mesmo carregar tanta coisa junto? Ciência, fé, resistência? A história da erva cidreira mostra que com certeza pode.